Concordo. Ih, quem entrou? Olha aí, ó. Derruba. Não, aqui derruba. Cheguei. Ah, não. Na correria. Tá muito barulho? Eu tô Direto do Santos? Não. Direto de Santos. O Flamengo acabou de chegar, Rafa, aí você vai pedindo as informações, eu vou dando, mas só para dar uma boa noite, Letícia, Túlio. Sou bastante fã de vocês. Estamos aí para falar muito de Flamengo hoje. Que beleza, o homem tá em loco, JP Granete com todas as informações. O cara tá de olho em tudo, cada detalhe, não passa nada, já fez vários registros e tal. Como é que tá o clima aí em Santos? Faça aí os depoimentos aí, tudo, não esconda nada, JP Granete. Tá tranquilo, a cidade tá bem parada por conta da pandemia também. O Flamengo chegou agora, cerca de 10 pessoas estavam lá, a produção botando na tela o vídeo que a gente fez. Todo mundo chegou, todo mundo meio tranquilo, jogadores um pouco cansados, né? Que eles vieram de São Paulo, de avião do Rio até São Paulo, e de lá eles pegaram um ônibus até aqui, é um chãozinho legal, o trânsito aqui é um trânsito bem chato, a gente já conhece, né? Mas os jogadores chegaram, o Gabigol chegou bem tranquilo, o Rodrigo Caio também, todo mundo, o Isla passou, muito confiante, receberam ali o carinho dos torcedores, Everton Ribeiro, ninguém parou para atender a torcida, tirando o Domenech Torrent. Ele já tinha entrado, aí um casal de torcedores pediu para ele tirar foto com a filha dele, ele foi lá, fez deu um abraço, tirou foto e assim, a gente vai torcendo para que tenha a lei do ex, né? Não sei se vocês já comentaram isso, que eu estava na corrida e não pude acompanhar, mas agora eu tô com vocês, são 5 jogadores, né? Então amanhã tem jogo, Coluna vai trazer tudo mais uma vez, vocês ficam ligados nas redes sociais, aqui no YouTube, em tudo, né, Rafa? Com certeza. Vamos explorar o nosso repórter. Vamos lá, Túlio Rodrigues, o que a gente quer saber? Não, eu queria saber se ele já pode confirmar aí, como é que tá, se tem alguma informação de bastidor de que o Gabigol e o Rodrigo Caio vão ser confirmados aí na equipe titular amanhã. Então, Túlio, os dois chegaram, eles treinaram bem, né, na última semana, eles na quarta fizeram um pouco do trabalho, na quinta e na sexta eles fizeram um trabalho integral e hoje também eles participaram, então a tendência é que eles comecem sim jogando, os zagueiros também, como a gente falou, além do Rodrigo Caio, vieram Tuller, Léo Pereira também, o Gustavo Henrique, a tendência é que a zaga seja Léo Pereira e Rodrigo Caio, mas assim, vai depender daquele último exame, aquele último teste físico do vestiário que a gente não está acostumado a ver os jogadores fazendo, mas a princípio é que o Flamengo vá com força máxima e também com o Isla, lateral direito, que pode fazer a sua estreia já amanhã contra o Santos aqui na Vila Belmiro. Show. E o Rafa tá mudo, Rafa. Fala, Letícia. João respondeu a minha pergunta assim no apagar das luzes. Eu ia perguntar que a torcida quer saber se o Isla ia para o jogo ou não. No finalzinho, assim, ele comentou que o Isla deve ir para o jogo mesmo, né, João? Vai ser... Não falha nunca o nosso repórter, mas é isso, João. Tem mais alguma novidade pra gente? Não, na verdade eu tenho uma pergunta. Já que você respondeu do Isla no apagar das luzes, eu quero saber agora. Quem vai para o jogo, o Arão ou o Thiago Maia? Essa daí é uma dúvida que a gente ainda não conseguiu confirmar, porque o Dom ele não treinou o time, né? Por conta desse negócio de X9 que a gente vinha falando, que foi assunto nas redes sociais. Ele preferiu não fazer vários treinos treinando numa equipe. Ele fez bastante rodízio, ele treinou com o Gerson, treinou com o Thiago Maia, também com o Ilharão, mas a tendência é que o Ilharão ainda continue assim, tendo alguma chance, só que o Thiago Maia entrou bem. No jogo contra o Botafogo a gente viu que a equipe teve uma outra cara ali, e ele conseguiu dar ritmo. O Bruno Henrique também cresceu muito de produção quando o Thiago Maia entrou, e essa é uma das dúvidas do Domi para o jogo de amanhã, mas o Flamengo vai com força máxima, e o Santos também, né? Lembrando que, se quiser falar daqui a pouco, o Marinho, que era a dúvida, vai para o jogo. Pois é. É uma questão que nos interessa, né? O Coluna tem um quadro, né? O De Olho no Rival, né? Todos os detalhes do Santos, o João Pedro também tá ligado. O que o Cuca vai aprontar, né? Para o jogo das 16 horas. A galera elogiando, Ricardo Patrício, que isso, hein? Enviado direto de São Paulo. Alessiana Marques, boa noite para Alessiana, família Marques. Um beijo para a família Marques. Tamo junto, galera. Galera vai soltando o like. O Vicente Flá perguntou sobre o Marinho, o JP acabou de falar dele também. Neizinha Lago tá na área, Rosana Ribeiro. Ô JP, vamos falar então do nosso adversário, o Santos, que é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, vem de derrota, mas vem com sede ao pote, né? Tentando fazer o possível para pontuar em casa. Vamos falar sobre ele, mas antes, vocês estão olhando aí, quem está acompanhando, eu estou olhando para o lado,
Tem uns morcegos aqui, cara, me rondando. Se eu tomar uma porrada... Vai ser sensacional. Eu tô sem... Vai ser ótimo. Se o Batman bater no JP, você já sabe já. Vamos fingir que é urubu. Mas, olha, ele tá rondando, assim. Eu tô com medo de tomar uma porrada, mas também vai ficar na internet. Mas vamos falar do Santos, Rafa. O Santos vem com alguns desfalques, sim. Tem o Reinier, que é um menino com nome igual do nosso cria, mas ele está se tratando de uma lesão. E também eles não têm o capitão deles, o volante Alisson, né, que jogou com o Gabigol, é muito amigo do Gabigol. Ele foi expulso no jogo contra o Palmeiras no último fim de semana, e por isso o jogador não estará à disposição de Cuca. Mas, assim, do meio para frente não tem muita novidade. O ataque vai ter Sanches, Soteldo, Marinho e o Caio Jorge, né, o atacante, que foi campeão do mundo sub-17 com o Lázaro. Eles já se conhecem bem, mas o Lázaro não tá. E sobre um jogador cria do Flamengo, das bases, a gente vai falar sobre o Mateuzinho. Ele estreou no último fim de semana contra o Botafogo, ele foi bem até, na medida do possível, né? Entrou numa fogueira, num clássico, assim, nunca é fácil, a gente sabe como é que é a pressão, ainda mais para um jogador das categorias de base jogando na lateral direita. Com isso, ele volta, ele veio assim, ele chegou. Outro lateral foi o Ramon também, os dois crias da base já estão integrados ao grupo profissional, isso é muito importante para que eles peguem experiência, saibam e ganhem rodagem também. Então a gente vai acompanhando isso, mas a tendência, volto a dizer, é que o Isla saia jogando amanhã e o Mateuzinho fique no banco de reservas. Muito bem, direto do litoral. Eu tenho uma dúvida para tirar com... Isso é uma curiosidade, na verdade, né? O JP acompanhou bastante essa questão do protocolo no estadual, né, no Campeonato Carioca, que foi extremamente rigoroso, tanto para os atletas como para a imprensa também, né? E pelo que eu li dentro daquele manual de protocolo que a CBF enviou aos clubes, e, né, o inicial teve até que ser revisto por causa, né, do número grande de jogadores infectados e jogadores que estavam concentrados, né, a ponto de ir para a partida. Tivemos jogos adiados. A imprensa também, né, um protocolo diferente do que a FERJ adotou. Eu queria saber como é que está sendo, você está tendo a oportunidade de acompanhar em loco essa questão do protocolo, tanto para, né, no caso aí você que está como imprensa, como também para os atletas, se você vê uma diferença muito grande com relação ao que era aplicado aqui no Campeonato Estadual. Não, a de imprensa a gente pôde ver um pouquinho hoje, né? A gente chegou de madrugada, a gente foi na Vila Belmiro, acompanhou um pouco do estádio do Santos, né? Como é que está sendo feito. E lá por dentro não está entrando ninguém, assim, óbvio, tiveram os torcedores para botar as faixas, mas assim que eles saíram, Túlio, já adiantando uma parte desse protocolo, o processo de higienização começou imediatamente, passou a tarde inteira, ou seja, cada canto da Vila Belmiro foi assim. Os jogadores estão respeitando, todo mundo de máscara, todo mundo com álcool em gel, o Flamengo tratando bem disso. E uma coisa que reflete bastante esse momento que a gente está vivendo é que o Flamengo já fretou 10 voos, né? Os primeiros 10 jogos fora do Flamengo no Brasileirão serão com voos fretados, né? Evitando aqueles voos comerciais onde vão outras pessoas, você não sabe quem está entrando. Infelizmente, hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, num vírus que a gente não sabe como enfrentar, é um vírus invisível. Então, assim, a gente vem acompanhando, e para a imprensa amanhã vai ser não igual estava sendo no Campeonato Carioca, a gente estava tendo que fazer os exames, mas a gente vai chegar lá, vai passar por uma desinfecção, vai passar álcool em gel, vai medir temperatura, se tiver alguma coisa não vai poder. Por exemplo, aqui o hotel que o Flamengo está, um dos hotéis, né, da região aqui de Santos, ele fica do lado de um shopping. Para a gente chegar onde o Flamengo desembarcou, a gente teve que passar por isso, mas no shopping a gente tem que passar por isso, passa o álcool em gel, mede a temperatura. Então os cuidados estão sendo bem feitos, não só na parte do futebol, mas como aqui em tudo na cidade de Santos. A pandemia está todo mundo preocupado ainda com isso, e as medidas de segurança estão sendo seguidas à risca aqui. JP, você que está aí lado a lado com a comissão do Flamengo, né? Existe alguma possibilidade, em caso, vou bater na madeira, bati 3 vezes, em caso de um insucesso amanhã, da chapa do Domi esquentar demais, da batata dele assar? Sim, da batata assar sim, Rafa, mas não que o cargo dele fique ameaçado. A diretoria quer dar esse tempo para ele treinar. O jogo de amanhã eu acho que vai ser muito importante por conta do tempo que a gente já comentou que ele teve durante a semana para implementar as ideias dele, lembrando que é um tempo que ele não vai ter agora até o final da temporada. Então, assim, se chegar amanhã na Vila Belmiro e não apresentar um futebol, no mínimo, a nível de Flamengo, metade do que a gente estava acostumado a ver no passado,
Eu acho que a batata dele vai assar sim, mas a diretoria está com calma, lembrando que ele tem uma multa rescisória também muito alta, então não é tão simples assim, o Domi não está dando certo, vamos mandar embora, tem muita coisa envolvida aí por trás ainda. Enquanto o JP desvia dos morcegos, eu quero ouvir o Túlio com relação a isso, porque, Túlio, essa questão da multa é muito importante, né? Tá vendo aí? Tá vendo? Tá muito bom. Isso tem que continuar. Mano, vamos manter isso aí. Eu vou ver se o Rafael consegue filmar. Eu vou mandar para você depois no grupo. Porra, não é possível trabalhar com morcego aqui. Esse é JP versus Batman, mano. Que fase. Então, torcendo para que o JP não sofra lá, até porque ele precisa trazer informações pra gente também. Vamos lá, deixa eu me recompor aqui. Cara, assim, foi mal. Assim, o Flamengo, desde a gestão do Bandeira, lá da primeira, sempre adotou, depois que demitiu o Dorival e começou a trazer Jorginho e tal, de não fazer multas, né, rescisórias. Como é que eram as multas? Era, na verdade, 1 mês de salário do técnico. Se o técnico ganhasse 500 mil, a multa era de 500 mil, tanto para um lado como para o outro. Como a gente teve essa questão aí do JJ, que vale lembrar que quando o Flamengo foi discutir a renovação com o JP pode até confirmar isso, o Flamengo tinha colocado uma multa inicialmente, antes da pandemia, uma multa maior, né, para caso de uma eventual saída do JJ, que não era de 1 milhão de euros, era uma multa maior, mas o JJ, quando teve o lance da pandemia, que o Flamengo explicou para ele a situação, ele falou, olha, beleza, topo reduzir o valor, né, que seria da renovação e tal, mas vocês também vão ter que mudar a multa. Com o Domi, eles colocaram uma multa maior justamente por medo de que, caso ele tenha sucesso aqui, né, e aconteça o que aconteceu com o JJ, do Flamengo perdeu. E assim, a galera tem que entender também que não é a questão da grana, né, vou botar aqui a multa porque amanhã ou depois vai chegar um time aqui, eu vou ganhar, não sei. Não, é uma proteção, na verdade, né, coloca ali para que o Flamengo se proteja, até mesmo com relação ao profissional. De repente o Domi pode cismar aqui e falar, opa, não vou mais ficar, vou embora, não aguento. Ele vai ter que pagar essa grana para o Flamengo. E a mesma coisa se o Flamengo demitir, né? Chegar agora e falar, como o JP falou, vou demitir aqui agora, igual muita gente queria ou quer, e o Flamengo vai ter que pagar uma grana muito alta pro Domi, né? E justamente tomando uma decisão de fazer algo diferente, né, do que já também estava sendo feito com Jesus, do lance de você colocar uma multa pequenininha ali, que seria do salário do técnico. Mas assim, espere que o Domi consiga acertar. Eu estou nessa torcida. Até eu vou convidar aqui, antes de passar a palavra a vocês de novo, eu fiz um texto lá na minha coluna, no Coluna do Fla, em que eu falo sobre essa questão de processos, de modelo, mostrando também de que todas as decisões que são tomadas fora de campo, elas, em algum momento, ela vai se refletir dentro de campo, e mostro ali vários exemplos bacanas, né? Eu me lembro que uma vez eu entrevistando o Márcio Braga, né, o técnico, o presidente mais vencedor do Flamengo, eu falei assim, o Márcio Braga, qual é a receita para ser campeão? Ele é o presidente mais vencedor da história do Flamengo. Ele falou, isso é mole, né? Só a bola entrar quarta e domingo e você pagar as contas em dia. Mas você falando assim é muito simples, né? E eu me lembro também de uma entrevista, eu relato isso na coluna que eu fiz com o Hélio Ferraz, que foi o primeiro presidente após o impeachment do Edmundo Santos Silva, em que ele fala, cara, o meu mandato foi meio que tampão, mas eu sabia que as decisões que eu estava tomando ali, de qualquer forma, iria refletir em algum momento dentro de campo. E ele falou, eu aposto que isso vai acontecer também com o Eduardo Bandeira de Mello, que era o presidente na época, e a gente está vendo isso. Eu acho que é importante as decisões serem tomadas de uma forma muito cuidadosa, dentro de critério, e eu convido a galera a ir lá acompanhar esse texto. Eu vou me lembrar agora o título, eu esqueci o título que eu dei, mas eu vou mandar para a produção colocar o link aí.